A quem os políticos, em geral, representam? Época de eleições é quando em vários lugares há lobos jurando às ovelhas que, se eleitos, passarão a ser vegetarianos. É uma piada irônica que encontramos por aí nas mídias sociais. Alguns exemplos da nossa situação no planeta atual e aqui no Brasil também. Biomas estão destruídos. As estiagens tão severas que muitos rios estão secando. Há escassez de água em tantas cidades. Um calor escaldante no planeta, com aumento da temperatura nos mares que estão poluídos e aumento do volume das águas dos mares, possivelmente fruto do derretimento das geleiras. 8 bilhões de quilos de lixo por dia per capita. Bilhões de pessoas na miséria, na pobreza, arremessadas a uma vida indigna de ser considerada humana. Por outro lado, nós vemos alguns milhões de pessoas ostentando carros, mansões luxuosas, com fartas mesas de iguarias e bebidas prazerosas e cuidadosamente preparadas. É claro que surge a pergunta: a quem os políticos realmente representam? Se lá estão para usar o poder a eles concedido, para trabalharem para o bem comum. Normalmente a acusação que surge é que os maus políticos lá estão por culpa dos eleitores que lá os colocaram pelo voto livre e democrático. Não, decididamente não. A culpa não é dos eleitores. No Brasil, por exemplo, a educação oferecida há décadas, muitas décadas, pelas políticas públicas governamentais é tão ineficiente, por tantos motivos que nem precisamos aqui elencar, fazem com que uma maioria da população seja mal formada. Com milhões de pessoas, por exemplo, no Brasil, que têm dificuldades de leitura. Então não consegue fazer um discernimento razoável para distinguir nos candidatos quem é joio, quem é trigo. E além disso, a religiosidade das pessoas geralmente as leva a um relativismo moral muito intenso. Por relativismo moral se entende que não há verdades absolutas. Tanta gente pensa assim, tudo é relativo no contexto cultural do povo ou do próprio indivíduo que estabelece suas próprias verdades. A própria pessoa estabelece o que é certo ou errado, por exemplo, não valem mais as leis de Deus. E essa forma de pensar, aliada a uma formação escolar, essa religiosidade deficiente, tem provocado essas terríveis consequências, tanto no setor moral como até mesmo no planeta, como alguns exemplos que nós demos há pouco. Com pouca leitura, sem acesso a essa formação, que vem por artigos esclarecedores em jornais ou revistas que não são lidos pela maioria. E lutando pela sua própria sobrevivência, esses milhões de eleitores acabam ludibriados por espertos, bem formados marqueteiros, que douram a pílula de tal maneira que os incautos detentores do voto a engolem sem muito pensar e se contentam com pão e circo. E aí elegem pessoas que, na verdade, vão trabalhar para quem? Vão representar quem? O poder econômico que as elegeu, pelos seus interesses partidários ou grupais. O bem comum, enfim, vai ficar em segundo plano.
Infelizmente, diante dessa realidade, a população se torna descrente devido à força dos poderosos, se sentindo incapaz de a mudar. Então, mais uma vez, se torna omissa. Não por própria culpa, porque é alienada por uma educação que lhe foi imposta propositadamente, a fim de torná-la manipulável e submissa, como o Estado exige, fundamentado, por exemplo, no Brasil, ordem e progresso, que é base do capitalismo. Nós estamos falando aqui do exercício da dimensão política dos homens, que é uma dimensão tão cristã quanto a da caridade. Que pelo menos os cristãos, melhor esclarecidos, saibam exercer esse discernimento, procurando conscientemente eleger quem tenha reais princípios éticos, morais e de fato cristãos, pois são discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Trabalhem de verdade para o bem comum. É Deus quem exige políticas públicas para o bem comum. Os políticos não podem exercer o poder que receberam para si mesmos ou para os grupos econômicos que os elegeram. Lamentavelmente é isso que tem acontecido. A maioria dos políticos representa mais os grupos partidários e capitalistas que os elegeram do que os milhões de pobres que lhes deram o voto e anseiam por mais dignidade e qualidade de vida. Pense nisso.